Glória a Deus, estamos retornando à nossa quarta aula e com esse conteúdo que com certeza está abençoando a sua vida, está marcando a nossa história e fazendo a diferença sobre tudo aquilo que nós já adquirimos de conhecimento do Senhor. Ele tem nos surpreendido com a sua palavra, porque esse é o desejo de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como nós estávamos falando, sobre definições, a palavra no hebraico para aliança, ela é berit, como nós comentamos na aula passada, que significa cortar, significa acordo, aliança e compromisso. Amém? Nós temos, por exemplo, a aliança de Deus com Abraão, quando ele fez esse chamado para Abraão, tirou ele de Ur dos Caldeus e trouxe ele para a terra que prometeu a ele. E o que é essa condição de fé da vida de Abraão? Ele creu incondicionalmente, sem questionar. Então, nos deixando um exemplo de fé, nos deixando um exemplo para as nossas vidas, porque ao crer no Senhor, nós precisamos somente descansar sobre a sua palavra. Nós vimos esse chamado de Deus para a vida de Abraão. Nós falamos de Gênesis capítulo 15. E agora eu preciso chamar a sua atenção para quando Deus ele mudou o nome de Abrão para Abraão e estabeleceu esta aliança. A aliança de Deus com a nossa vida, conosco, ela é tão intensa que ela muda até mesmo a nossa identidade. Ela muda, ela transforma a nossa mente, transforma o nosso estilo de vida e muda até mesmo a nossa identidade. Mas como assim, Silvio, mudar a nossa identidade? Sim, queridos, você era reconhecido pela sociedade por uma vida de derrota. Por uma pessoa que não tinha mais jeito, que não ia produzir resultado nenhum. Mas o Senhor entrou na sua vida a partir daquele dia que você o convidou para ser, você o fez esse chamado. Você chamou pelo Senhor e alcançou a salvação. E o Senhor te respondeu. E a prova disso é essa transformação que Ele tem operado na sua vida dia após dia. E o Senhor Ele estabeleceu essa aliança com você. E você sabe, porque tem experimentado dessas coisas todos os dias. E nós podemos citar o exemplo do crente Abraão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 10, quando ele diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Versículo 11. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Aqui, está falando sobre um sinal no corpo, um sinal na carne. O que é essa pele do prepúcio? É a pele que cobre a glande do pênis do homem. Então, era feito uma espécie de uma cirurgia com uma faca de pedra. Não, naquela época, é óbvio que eles não tinham os equipamentos, não tinha a medicina a favor deles. Então, eles entravam nesta aliança com Deus e isso era estabelecido e eles recebiam essa marca no seu corpo físico. Amém? Então, isso ficava claro para a vida deles. Todos aqueles que estavam se dispondo a entrar em aliança com Deus, eles precisavam receber essa marca no seu corpo físico. Amados, e toda vez que um homem ele é marcado por Deus, ele tem a transformação de sua vida, ele tem a mudança da sua identidade, ele tem o seu caráter transformado e ele também recebe marcas no seu corpo físico. Mas Silvio, eu vou ter que fazer isso hoje? Não, amados. A palavra de Deus ela nos diz que nós estamos em uma nova
e superior aliança. E o que é estar inserido nessa nova e superior aliança? É uma transformação que acontece de dentro para fora. É a transformação que ela mexe com o nosso interior, transformando o nosso caráter, transformando o nosso comportamento. E aí sim as pessoas elas vão ver, elas vão identificar a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Sabe aquelas práticas que a gente tinha como hábito e isso dominava a nossa vida e a nossa história. Nós somos alcançados pelo Senhor e isso deixou de ser comum, passou a ser estranho para nós, porque a revelação, a transformação chegou para nós e isso transformou tanto a nossa identidade como também transformou o nosso comportamento. E olha os benefícios que Abraão ele recebeu aqui. Ele recebeu a promessa de que dele ele geraria filhos com ele e a esposa dele. E ficou isso marcado pela palavra, inclusive, no próprio capítulo 17, no versículo 17, onde ele diz assim: então se prostrou Abraão, aqui ele já tem o seu nome mudado, ok? Prostrou-se Abraão rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Aqui fica registrado biblicamente a idade do casal. Abraão com 100 e Sara com 90 anos. Olha o que é a intensidade, olha o que é o compromisso de Deus com aqueles que decidem ser marcados pela presença. O que é essa marca do Senhor na nossa vida para os dias de hoje? O Senhor tem marcado a nossa história, querido, nos nossos encontros com Ele, no nosso secreto, nas nossas reuniões, nos cultos, nos nossos encontros com Ele nas madrugadas. O Senhor tem dado palavras a você, e você sabe da palavra que mexeu com o seu interior, que transformou o seu coração, que mexeu com o seu estilo de vida. Essas são marcas espirituais que o Senhor tem colocado sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra que nós recebemos dele, nós estamos descansando nele e isso tem ditado as regras da nossa vida. O nosso estilo, o nosso comportamento, eles são abalados pelas nossas experiências com ele. E eu sei que você tem recebido marcas no seu corpo, tem recebido marcas no seu comportamento. Assim como o apóstolo Paulo diz: portanto, ninguém me moleste, não me incomode. Em outras palavras, não me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas da transformação do Senhor. Eu trago no meu corpo, na minha mente, eu tenho imprimido no meu espírito as experiências que eu carrego com Ele. Porque eu tinha uma vida comum e toda a vida, tanto a minha quanto a sua, a nossa vida deixou de ser comum a partir do momento em que o Senhor entrou na nossa vida. Todo lugar ele é comum, até o Senhor passar por ele. Moisés ele já tinha passado por aquele caminho várias vezes. Mas a partir do dia que o Senhor passou por ele, ele recebeu uma ordem. Moisés recebeu uma ordem do Senhor: tire a sandália dos pés. Tire a sandália dos seus pés, porque onde você está pisando é uma terra santa. Então, amados, o convite do Senhor para mim e para a sua vida, para andarmos em santidade, porque nós somos a casa. E a santidade convém à casa do Senhor. Nós temos uma vida separada para viver a promessa de Deus para a nossa vida. E nós estamos andando em santidade, amado. Não é porque nós queremos ver o Senhor. É porque nós já vimos. Nós já tivemos esse encontro com Ele. Por isso nós estamos dispostos a andar em santidade, a estabelecer essa aliança com Deus e mostrar para aqueles que nos observam a transformação que aconteceu por dentro. Não é por aparência.
Nós não estamos fazendo para aparecer, para mostrar para os outros. Porque isso não vai causar efeitos espirituais e eternos na vida das pessoas. E muito menos em nós. Nós recebemos esse convite do Senhor para entrar em aliança com Ele. Desde o dia em que Ele bateu na porta do nosso coração, nós ouvimos a voz, atendemos a esse convite e o Senhor entrou na nossa casa e transformou a nossa vida. Eu quero te mostrar os benefícios. Aqui uma breve, nós vamos garimpar aqui sobre a palavra de Deus para tirar aqui alguns tesouros, amém? Para você entender, para entrar no nosso entendimento, os benefícios de entrar em aliança com Deus. O crente Abraão junto com a sua esposa, eles receberam a promessa no versículo 17 aqui, do mesmo capítulo 17, está marcando a idade deles. No capítulo 18, olha o que o Senhor está dizendo. Capítulo 18, também no versículo 17. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor não vai esconder de você o que Ele está pronto para fazer na sua vida. O Senhor não vai esconder de você aquilo que Ele já está pronto para realizar na sua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso abrir mão da minha própria vida para viver a vida dEle em mim. Porque Ele é o maior. A palavra Senhor significa um dos significados, né? Significa dono. Então, a partir do momento que eu tenho o Senhor Deus Todo-Poderoso como o Senhor da minha vida, Ele se torna o dono. Então, se Ele é o dono, é Ele quem dita as regras. É Ele quem vai estabelecer os princípios. E eu vou estabelecer os meus valores por aquilo que a palavra diz, por aquilo que está sendo acrescentado na minha vida. Então, eu não serei um ouvinte negligente, mas serei um operoso, serei um praticante fervoroso daquilo que diz as Escrituras. E olha o versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O Senhor não ocultou, não escondeu o seu plano para a vida do crente Abraão. E nesse mesmo Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então a bênção do Senhor, ela está estabelecida, está declarada. Isso é um decreto de Deus sobre as nações. O salmista ele vai dizer também que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua vida, o Senhor da sua família, certamente essa bênção, esse decreto, ele será uma realidade na sua história. Amém? E então o versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, aqui tem uma chave poderosa, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Aí a gente pensa que é só Deus que vai fazer, mas você entende que existe também a nossa responsabilidade pela continuidade do plano de Deus. Nós precisamos assumir um compromisso de dar continuidade ao plano de Deus, e isso começa pela nossa casa, estabelecendo a aliança e fortalecendo os laços. Olha o que está acontecendo aqui. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a seus filhos e a seus netos. Então, como crentes, nós precisamos ter um estilo de vida tão intenso diante do Senhor e ter a palavra sim, sim, não, não, estabelecido nas nossas vidas, onde nós iremos atingir, abalar, mexer nas estruturas
dos nossos filhos e até mesmo dos nossos netos. Olha o que a palavra vai continuar dizendo aqui. No capítulo 23, olha o que a palavra está nos dizendo aqui, ó. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Eles já estão na terra prometida. E Sara, ela faleceu aqui, como nós acabamos de ver, com 127 anos de idade. Amados, se Isaac nasceu quando ela tinha 90 anos e Abraão com 100 anos, Isaac aqui já está com 37 anos de idade. A Bíblia vai dizer também, nos capítulos posteriores, que Isaac, ele casou-se com 40 anos de idade. Ele orou durante 20 anos para que a sua esposa gerasse filhos, e aí nasceram os gêmeos. Então acompanhe comigo toda essa trajetória. Nasceu quando a mãe tinha 90 anos, quando ele tinha 37, a mãe dele veio a falecer quando ele tinha 40 anos. Estou falando de Isaac. Quando Isaac tinha 40 anos, ele se casou. A Bíblia vai dizer que ele orou durante 20 anos para que a sua esposa gerasse filhos, ok? Está aqui no capítulo 25, a partir do versículo 19, amém? Você pode estar acompanhando aí, capítulo 25, versículo 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan, e assim por diante. E orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Vamos pular para o versículo 26, capítulo 25 de Gênesis, versículo 26, na parte B. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então, quando Isaac tinha 60 anos, nasceram os filhos. Ok? Então, resumidamente falando agora, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele faleceu com 175 anos de idade. Então, se cumpriu na vida dele o que está relatado aqui no capítulo de número 18. Porque eu o escolhi, versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Então, se Isaac tinha 60 anos quando os filhos dele nasceu, Abraão está com 160. Ele faleceu com 175. Então, quando ele faleceu, os meninos estavam com 15 anos de idade. Então, se cumpriu a promessa que o Senhor fez a ele, aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Qual foi a promessa que você recebeu do Senhor? Quais são os nossos passos? O que nós estamos fazendo para que essa promessa ela venha se cumprir na nossa vida e que o plano de Deus ele venha dar continuidade nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos e assim por diante. Porque isso não vai parar nunca, querido. Porque nós estamos ensinando a criança o caminho que ela deve andar. Isso não é apontar o caminho. Nós estamos ensinando o caminho que eles precisam andar e nós estamos andando junto com eles. Aquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida. Nós precisamos ter conduta, precisamos ter caráter espiritual, ter uma vida transformada pelo Senhor para que o plano de Deus ele se estabeleça na minha e na sua vida. Amém? Então, os nossos filhos, eles serão a flecha que vai atingir o alvo, a flecha que vai mais longe, porque nós estamos dando continuidade ao plano de Deus. E para que isso aconteça, eu só preciso crer e descansar no Senhor. Crer na palavra que Ele já liberou ao meu respeito. Crer na promessa que Ele já lançou sobre a minha vida.
Abraão recebeu a promessa com 100 anos de idade e viveu, ele desfrutou dessa promessa durante 75 anos. Por que nós estamos falando de tudo isso? Você não vai perecer sem viver a promessa de Deus na sua vida, pelo fato de você ter uma aliança com Deus. Aleluia! Isso é uma marca do Senhor, uma marca espiritual que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. São as nossas experiências com Ele. São as nossas experiências com o Senhor que está trazendo esse novo tempo para mim e para a sua vida. Então, amado, tão somente creia e estabeleça essa aliança com Deus, viva por obediência, amém? E descanse naquilo que diz a palavra do Senhor, amém? Outra definição agora de aliança é uma definição no grego que é diatek, amém? Que significa disposição, arranjo de qualquer natureza que se espera que seja válido. A última disposição de alguém que faz de suas posses terrenas depois de sua morte. Amém? Então significa também testamento ou vontade, pacto, acordo. Amém? Então, o testamento, ele é válido após a morte do testador. Então, queridos, a nova aliança, preste bem atenção nisso. A nova aliança, ela só tem validade por causa da morte de Jesus. Bem certo dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso, e quando o Pai olha para a sua direita, ele vê o Filho, se agrada do sacrifício do Filho. E o Filho, para ser autoridade sobre todas as coisas, ele pegou tudo isso e deu à sua igreja, a qual é o seu corpo. Então, é a autoridade do Senhor Jesus que ele colocou sobre a igreja. Então, a igreja, que é o corpo físico, que está interagindo no mundo físico e estabelecendo os padrões espirituais. Isso significa para mim e para você, amado, que onde você chegar como igreja do Senhor Jesus, algo novo tem que acontecer. Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Então, a violência tem que retroceder. A violência tem que retroceder. O mal, aquilo que estava estabelecido por Satanás e seus demônios, precisam retroceder. Porque um crente que vive em aliança com Deus, ele vai desfazer as obras do diabo. Então, porque Jesus, ele cumpriu com esse chamado, porque ele estabeleceu essa verdade espiritual e nós recebemos essa revelação, nós estamos dando continuidade ao plano de Deus. Lembra o que nós falamos nas outras aulas? O plano que foi estabelecido na eternidade, amém? O Senhor entregou esse plano, deu um corpo físico a um homem e ele começou a implantar o governo de Deus na terra. Só que ele deixou que a sua própria vontade roubasse isso. A minha própria vontade, querida, ela me afasta do Senhor. Então eu preciso viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida. E isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que o plano de Deus ele se estabeleça na minha vida. Isso seja estendido para a vida dos meus filhos e também para a vida dos meus netos. Porque o meu estilo de vida vai impactar, em primeiro lugar, a minha casa e a minha família. E depois disso, o lugar onde eu moro, o bairro onde eu estou morando e assim por diante. Até os confins da terra.
Mas para que isso aconteça, eu preciso tão somente crer e confiar e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, porque Ele é fiel para concluir a obra que Ele já começou. Amém? Então, esta aliança, essa nova aliança, ela tem esse peso, tem essa validade, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele sacrificou o Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém? E todos aqueles que reconhecem esse sacrifício, preste bem atenção nisso, porque isso não é vontade própria, é a vontade do Pai sendo estabelecida. E quando eu convido, quando eu faço a confissão, que com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Justiça é a condição de me apresentar diante dele, como se o pecado nunca tivesse existido. Porque justiça, eu estou recebendo aquilo que é meu por direito. Quando eu reconheço o sacrifício do Senhor, eu estou estabelecendo a minha aliança com Ele. E passo a receber essas marcas do Senhor na minha caminhada com Ele. A minha vida deixa de ser comum. E eu passo a ter uma vida sobrenatural. Uma vida nova, abundante, uma vida diferente. Amém? Estabelecida por aquilo que a palavra diz. Amém? Então, o que é aliança? Simplesmente falando, a palavra aliança na Bíblia, ela refere-se a um acordo ou contrato entre homens ou entre Deus e o homem. Como eu disse na aula passada, não é somente a aliança de Deus com o homem, mas nós também podemos estabelecer a nossa aliança, os nossos pactos, os nossos acordos, os nossos contratos também entre os homens. Amém? Então, vem comigo em Gênesis, capítulo 21. Tem aqui um exemplo clássico do que é a aliança entre Deus e os homens e também entre os homens. Capítulo 21 de Gênesis, no versículo 27. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Então está aqui uma aliança estabelecida entre dois homens. Aí nós vamos continuar no versículo 31 e versículo 32. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e ficou, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Uma aliança que foi estabelecida, como você acabou de conferir comigo, foi estabelecida por uma entrega. O Senhor, ele entrou em aliança conosco, nos dando esse exemplo de uma entrega. Ele entregou o seu filho. Amado, não tem como entrar em aliança com Deus sem fazer uma entrega. E aí pode até parecer repetitivo, mas eu preciso fazer as minhas entregas para ter essa transformação do Senhor na minha vida, para viver o plano, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida. Amém? Eu posso ter vitória financeira, eu posso ter sucesso profissional, eu posso ter sucesso na minha vida familiar, eu posso ter bons relacionamentos, amém? Através do meu caráter transformado, porque não é falar de dinheiro, não é investir em pessoas para ganhar dinheiro, mas é investir na transformação de pessoas, visando o reino, porque quando nós estamos buscando o reino e a justiça, as demais coisas, ou seja, os detalhes são acrescentados. Os materialistas, eles abrem mão de tudo isso. Nós temos o exemplo do jovem rico, que nem mesmo teve o seu nome mencionado nas Escrituras. Ele chegou com todo aquele discurso, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse para ele, legal, você me chama de bom, mas
Só existe um bom que é Deus. Conhece os mandamentos? E como a gente ilustra, né? A gente começa fazer uma interpretação, como se ele estivesse batendo no peito, né? E dizendo assim, tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, desde muito jovenzinho eu tenho praticado tudo isso. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que o Senhor o amou. Está aqui uma chave. O Senhor, ele te ama com tanta intensidade que ele prefere te perdoar do que te perder. O Senhor ama tanto o homem que ele prefere perdoar o homem do que perder o homem. Porque o objetivo de Deus foi resgatar essa humanidade do homem, para que o homem viva os princípios espirituais aqui na terra, viva em aliança com Deus e aproveite com toda a intensidade cada minuto, cada segundo de sua vida aqui na terra, porque essa é uma oportunidade única que nós temos nessa vida natural, que, como diz Tiago, passa como um vapor, muito rápido. Então vamos aproveitar isso, amados, com toda a intensidade do nosso ser, para chamar a atenção do nosso Deus e desenvolver a nossa vida com Ele. Amém? Então, a aliança, a própria palavra nos dá essa referência, amém? Que é um pacto, um acordo, um contrato estabelecido entre Deus e os homens e também entre os homens. Então eu torno a dizer, você pode ter aliança com pessoas, com seus irmãos, alianças de oração, um cobrindo a vida do outro, aliança nos seus contratos de trabalho, porque o trabalhador é digno do seu salário, então ali existe um acordo. Você foi contratado para realizar uma tarefa. Aí eu vou mexer com aqueles que gostam muito de celular. Se você foi contratado para executar uma função na empresa e você está desviando isso, usando o celular durante o trabalho, você está quebrando esse contrato. Olha bem para mim. Se você foi contratado para desenvolver, para realizar uma tarefa, e você está fazendo algo diferente disso, você está enganando o seu patrão. Então, querido, há tempo determinado para todas as coisas. Então, se você está assumindo um compromisso entre homens, você está assumindo um compromisso com o seu pai, você está assumindo um compromisso com o seu patrão, você assume um compromisso com o seu pastor, você está assumindo um compromisso com o seu irmão, amado, cumpra com esse compromisso. A Bíblia orienta o homem a não fazer votos. Eu sei que você já ouviu muito sobre isso. Faça um voto com Deus, faça um voto com Deus, faça um voto, assuma um compromisso. Querida, a Bíblia orienta para não fazer o voto. Porque Deus não se agrada do voto de tolos. Mas se você fizer o voto, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada do voto de tolos. Então, você assumiu um compromisso com o seu irmão, assumiu um compromisso com o seu patrão, com o seu pai, com o seu pastor, amado, faça. Mas se você não tiver a fim de assumir esse compromisso, fique em paz. Fique tranquilo que Deus não vai te condenar por isso. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Entre muitas culturas, nós encontramos essas práticas acompanhado de vários rituais que vivenciam o que se está contratando. Então existem alguns rituais, existem algumas cerimônias, vamos dizer assim, onde está sendo firmado esse pacto, esse acordo, essa aliança. Citamos o exemplo do crente Abraão, onde eles cortaram a pele do prepúcio, receberam essa marca no seu corpo físico para o estabelecimento dessa aliança. Amém? Então nós também recebemos essa marca na nossa vida.
Não uma marca de um corte no corpo físico, mas o nosso coração foi marcado. Se não me falha a memória, é em Jeremias onde fala que nós recebemos essa marca da circuncisão no nosso coração. Fala que nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Então nós recebemos essas marcas também, queridos, na nossa vida. E isso fica claro quando as pessoas nos observam. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, estamos recebendo diariamente na nossa vida. Preste atenção, estamos recebendo diariamente. Então, é todos os dias. Eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu preciso buscar a face do Senhor todos os dias. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso me encher do Espírito todos os dias. E me encher do Espírito na minha casa. Deixai-vos encher. E quando eu chego na igreja, aí sim eu vou transbordar. Eu só posso transbordar daquilo que eu já estou cheio. Eu só posso entregar aquilo que eu recebi do Senhor. Então não é um discurso. Não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração de espírito e poder. É tomar a posição, é assumir a sua posição e o Senhor fazer através de você. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Você é a casa que Ele escolheu para morar. Então vamos conservar essa casa limpa, para que o Espírito de Deus tenha satisfação de usar a nossa vida e que nós possamos impactar e alcançar mais pessoas. Amém? Então, nós falamos de algumas práticas e vou citar para você alguns exemplos de algumas culturas, inclusive tem algumas delas que são relatadas nas Escrituras e também algumas práticas que ainda hoje são praticadas mundo afora. Amém? Então, elas também são encontradas nas Escrituras. A primeira delas, a troca de capas, significando um oferecimento da própria vida. Aí eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 18. Aleluia. Cheguei. 1 Samuel, capítulo 18. Você pode manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar essa mesma referência nos outros pontos que estão por vir. Então, 1 Samuel, capítulo 18, versículos 3 e versículo 4. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, como nós vimos aqui nesse primeiro ponto, a troca de capas significando um oferecimento da própria vida. Nós estamos falando aqui da história de Jonatas e Davi. Jonatas, filho primogênito do primeiro rei, que foi Saul. Então, amados, ele era o herdeiro direto do trono de Israel, por ser o filho primogênito do rei. Mas ele reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi. Ele reconheceu a escolha de Deus sobre a vida de Davi. E aqui ele está oferecendo a sua capa, ele está oferecendo a sua própria vida, entrando em aliança com Davi. Amém? Então essa troca de capas significando um oferecimento de sua própria vida. Então, nós também, ao estabelecer a nossa aliança com Deus, nós estamos oferecendo a nossa própria vida. Estamos entregando a nossa existência. Isso significa, amado, isso precisa ser tão marcante, tão intenso na nossa vida, que as pessoas, ao olharem para nós, elas vão identificar o Senhor em nós. Então fica aí o convite para você esvaziar-se de si mesmo,
e se encher do Senhor até ser o Senhor por completo dentro de nós. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a fazer. Porque nunca foi sobre nós e nem sobre aquilo que podemos fazer. É tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Até a criação, tudo subsiste por causa de Jesus. Até o nosso galardão nós teremos a honra de colocar aos pés do Senhor. Porque se não fora por Ele, amado, se não fosse por Ele, a nossa vida não seria praticamente nada. Então, oferecer aquilo que é a nossa própria vida, fazer a troca da capa. Então nós estamos colocando a nossa vida diante dele e ele está nos cobrindo com o manto de justiça, nos dando condições, nos dando ousadia de nos apresentar diante dele, entrando no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho, sem precisar de terceiros. Porque na antiga aliança, os homens se apresentavam ao sacerdote. E o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, aliás, ele entrava no Santíssimo Lugar ou no Santo dos Santos e apresentava o sacrifício. Jesus ele veio e estabeleceu a nova aliança e você conhece a Escritura. Ela diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Santíssimo Lugar. E o escritor aos Hebreus ele diz: entrai no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Quem abriu esse caminho foi o Senhor Jesus. Porque ele mesmo é quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então não é o nosso esforço. Quando o Todo-Poderoso ele olha para a sua direita, ele vê o sacrifício de Jesus. Porque esse sim é o verdadeiro sacrifício. Então eu não preciso fazer sacrifícios para chamar a atenção do Senhor para mim. Cortando o meu corpo, machucando, andando de joelhos, enfim, são inúmeras práticas que as pessoas têm para chamar a atenção do Senhor. Quando na verdade, pela palavra de Deus, o sacrifício agradável a Deus é sacrifício de louvor. É receber marcas no nosso coração, imprimir essas marcas no nosso espírito, para ser cada dia mais a imagem e a semelhança dele, ao ponto das pessoas olharem para nós e identificar o Senhor Jesus. Porque ser cristão é isso. Somos pequenos cristos aqui na terra, porque nós somos a imitação dele. Isso fica estabelecido, fica claro quando o apóstolo Paulo ele diz: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Você pode declarar isso? Já tem ousadia para falar essa verdade? Sede, pois, os meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo? Não vou dizer que precisa ser macho para dizer isso, mas precisa ter ousadia, compromisso e ter segurança naquilo que está declarando. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. O segundo ponto, a segunda prática é a troca de cintos das armaduras, significando um oferecimento da força. Então, essa troca de cinto também é a mesma referência que nós usamos, que nós acabamos de ler. Você há de convir comigo. Então, Jonatas e Davi fizeram aliança no versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, esse cinto da arma está simbolizando, significa um oferecimento da força. Oferecendo a própria vida e oferecendo também a disposição para o serviço. Então, amado, isso mostra para mim e para você que depois de entregar a minha vida para entrar em aliança com Deus, eu preciso ter uma atitude correspondente. E é claro que isso vem, não é do dia para a noite.
Isso vem com a nossa caminhada. Então, para você que já está na igreja, você que já tem um tempo na igreja, busque a direção do Senhor para trabalhar por esta obra, para alcançar mais pessoas. Porque unidos nós somos mais fortes. Unidos nós podemos colocar um exército inteiro para correr. Amém? Então, una-se aos seus irmãos na igreja, tenha aliança com o seu pastor, tenha aliança, tenha amigos de oração, parceiros de oração, parceiro de ministério, esteja debaixo dessa cobertura, amém? E viva intensamente para estabelecer o reino de Deus na terra. Porque o reino já está entre nós, já está no nosso meio. Para que venha o reino, não, o reino já está. Então, o nosso comportamento vai trazer a manifestação do reino de Deus. Então, já coloquei a capa e também coloquei a minha força. Coloquei a minha vida diante dele e também estou colocando a minha força à disposição desse Deus para que ele use a minha vida poderosamente, para que a promessa dele seja uma marca constante na minha vida e pessoas sejam alcançadas. Ah, Silvio, mas eu não sei falar, eu sou gago, eu sou tímido. Amados, pregue a palavra com a sua própria vida. Então o seu comportamento já é uma pregação. A sua atitude de obedecer já é uma pregação. A sua atitude de buscar ao Senhor, de estabelecer essas alianças, já é um ato de obediência e uma pregação. Amém? Vamos continuar aqui. O terceiro ponto, o corte da aliança. Um animal era sacrificado e dividido em duas partes. Então, os contratantes andavam em forma de 8 em volta dessas partes. Isso fica estabelecido, registrado lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 17, onde Deus ele entra em aliança com Abraão para que ele receba a terra. Amém? Então, Deus ele é testemunha e assume a responsabilidade de serem feitos como aqueles animais, caso falhassem. Deus ele estabelece esta aliança, amém? Ele pede, o homem faz essa entrega e ele entra em aliança com esse homem e cumpre com a sua parte. E nós, entrando em aliança com ele, é claro que isso é voluntário, você não é obrigado a entrar em aliança com Deus, mas existe uma proposta de eternidade. Existe uma proposta de uma vida abundante. Então, se você estava cansado daquela vida que tinha, ou está cansado da vida que você está nesses dias, então aumente a sua intensidade e as suas entregas. E o Senhor certamente ele vai honrar a sua atitude e vai trazer sobre você as coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Amém? Nós vamos, na próxima aula, eu vou estar falando sobre o quarto ponto em diante. Amém? Fique com essa expectativa no seu coração. Então, para a nossa próxima aula, na semana que vem, estaremos trazendo a você esse conteúdo que certamente vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história. E não se esqueça, um homem instruído pela palavra de Deus, o inferno inteiro vai retroceder. Você, quando recebe a revelação do Senhor, nada pode te parar. Ainda que um exército inteiro se acampe contra você, o nome do Senhor estabelecido na sua vida é a arma que você precisa para avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que ele estabeleça essas verdades na sua vida e tão somente você seja quebrantado diante dele, porque um coração quebrantado em contrito, o Senhor não despreza. Não se esconda. Não se esconda do Senhor. Não queira, através de um discurso, tentar enganar o Senhor. Isso é inútil. Amém? Então, toda vez que entrar no seu quarto e trancar a sua porta e orar em secreto,
Sabe aquela oração que a gente não tem coragem de fazer em público? É essa oração, são essas palavras que o Senhor quer ouvir. Seja poderosamente abençoado na prática da palavra e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.